Salve Maria! Olá a todos! Alguns paroquianos e amigos têm me pedido para comentar a aprovação do desfile de uma escola de samba aqui de São Paulo, cujo tema será os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que compreendi perfeitamente a posição de Sua Eminência, o Cardeal Dom Odilo Scherer, através de duas entrevistas, uma delas concedida, se eu não me engano, à Folha de São Paulo, online, e outra à Rádio CBN. Nessas entrevistas, o senhor Cardeal disse que a história de Nossa Senhora Aparecida não é um patrimônio exatamente da Igreja Católica e que, por isso, outras composições, peças de teatro, músicas, até mesmo novelas, já foram feitas sobre este tema. E que não há nada, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, que impedisse uma escola de samba de compor um samba enredo com este tema. De fato, é o que está acontecendo. Disse ainda o cardeal que esta escola de samba, que agora me foge o nome, procurou há alguns anos já a Arquidiocese e o Santuário de Aparecida, pedindo instruções, abrindo-se à orientação da Igreja para que o samba-enredo e o desfile não fosse ofensivo, não ofendesse a sensibilidade religiosa dos católicos. De tal maneira que o cardeal e o Santuário de Aparecida julgaram que, como a escola estava disposta às orientações, estava disposta a receber toda a instrução, colocou-se nesta posição de humildade, que seria melhor orientá-los e evitar uma blasfêmia, evitar, de repente, que a escola fizesse o samba-enredo a revelia da Igreja e que isso causasse um incômodo, um desconforto ainda maior, que isto causasse uma reação muito negativa por parte da opinião pública. Os senhores imaginem se o cardeal tivesse dito não, como a opinião pública, que já muitas vezes é anticlerical, que já muitas vezes tem o costume de, mesmo desinformada, emitir pareceres muito negativos sobre a Igreja, como realmente não teriam uma situação propícia para tecer toda espécie de comentários, para ter um juízo muito forte sobre nós católicos. Além disso, faz poucos dias, o reverendíssimo padre Joãozinho, da Congregação dos Gregorianos, acrescentou aos argumentos de Sua Eminência outros dois. O primeiro deles foi dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida pública, não tinha pudores em frequentar a casa de pecadores públicos, não tinha pudores em conversar com mulheres e homens que viviam objetivamente em situação de pecado, e que se Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, colocava-se junto de pecadores, é evidente que Nossa Senhora, que está sempre com o Nosso Senhor, também frequentaria estas pessoas, também frequentaria a casa de pecadores. Disse também o padre Joãozinho que, em todas as circunstâncias, seria muito melhor estar com a Igreja, ainda que ela estivesse errada, do que estar sozinho no acerto. Repito, compreendi perfeitamente esses argumentos, mas respeitosamente devo discordar de cada um deles. Começo por este último argumento do padre Joãozinho. A
apesar de a tonalidade soar bastante humilde, apesar da tonalidade soar em coerência com a obediência que todo religioso deve ter à palavra de seus legítimos pastores, dizer que é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho não faz o menor sentido. Isto porque a igreja, quando trata de moral e doutrina, quando se pronuncia definitivamente, é infalível. Ou seja, a igreja não erra nunca quando se pronuncia apoiada na tradição e no magistério em matérias de doutrina e de moral. Mas é claro que nós não podemos esperar encontrar nenhum vestígio, nenhum precedente na tradição da igreja de uma escola de samba pedir a cooperação da igreja para produzir um desfile. Esta é uma situação completamente inaudita. Então, o posicionamento do senhor cardeal não é um posicionamento da igreja como tal. A posição do senhor cardeal, a posição dos senhores reitores do Santuário de Aparecida, nós poderíamos dizer que é, no máximo, uma definição de linha pastoral. E talvez nem isto. Talvez seja simplesmente uma situação, uma posição de contenção de danos, de salvaguardar a igreja de uma eventual disputa, de uma eventual como dizer, de um eventual reação negativa por parte da opinião pública. Mas não é, de maneira nenhuma, uma posição oficial da igreja. Então, portanto, dizer que prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho não tem o menor cabimento. Agora, quanto ao principal argumento do senhor cardeal, que talvez fosse muito melhor acompanhá-los e orientá-los do que talvez deixando-os sós poderiam causar ainda mais desconforto numa eventual blasfêmia. Repito aqui, entendo a posição do senhor cardeal. Mas a igreja, ela precisa lidar com princípios. Domingo passado, se eu não me engano, no Evangelho, o Senhor disse com clareza cristalina que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Portanto, nós precisamos nos fazer uma pergunta. Uma imagem de Nossa Senhora, a bênção da igreja, a fantasias para uma escola de samba, o desfile de pessoas fantasiadas, o desfile de um sacerdote em uma escola de samba, constitui em si mesmo blasfêmia ou é uma situação normal, comum e corriqueira, moralmente neutra? Eu entendo que a presença de uma imagem de Nossa Senhora, a presença de sacerdotes no desfile, a bênção por parte da igreja, seja, por si só, blasfêmia. Ainda que se possa dizer, tomaram-se todos os cuidados para que no momento do desfile não houvesse mulheres nuas, homens seminus, tomou-se todos os cuidados para que o samba enredo
fosse fiel à devoção católica a Nossa Senhora, ainda que todos esses cuidados tenham sido rigorosamente observados, eu pergunto, e o entorno? O que está acontecendo, o que estará acontecendo nos camarotes? O que estará acontecendo nas arquibancadas, no entorno do sambódromo? Os senhores acreditam que estarão todos junto com o samba rezando, louvando a Nossa Senhora? Nós sabemos perfeitamente o que acontece no carnaval: consumo exagerado de álcool, o abuso de drogas. Sabemos muito bem como os impulsos sexuais perdem freios. Não é um ambiente para uma procissão religiosa. Nós não podemos, em nome da paz com a opinião pública, compactuar com a blasfêmia, ainda que ela seja minimizada por alguns cuidados. Talvez aqui alguém possa lembrar do argumento do Padre Joãozinho. Nosso Senhor Jesus Cristo andava com pecadores, Nosso Senhor Jesus Cristo visitava a casa de pecadores. Sim, mas a visita de Nosso Senhor a pecadores, a visita de Nosso Senhor à casa de Zaqueu, o encontro de Nosso Senhor com a pecadora, com a adúltera samaritana, ou com a adúltera que seria apedrejada, não foi o endosso de Nosso Senhor Jesus Cristo às suas práticas pecaminosas. Muito pelo contrário, o encontro destas pessoas com Nosso Senhor Jesus Cristo produziu nelas uma mudança radical de suas vidas, o abandono, o rompimento com suas práticas iníquas, com suas práticas pecaminosas. Colocar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, um desfile religioso, uma imagem religiosa, o símbolo religioso maior, padroeira do Brasil, num ambiente onde se consome exageradamente bebidas alcoólicas, se abusa do sexo, se abusa do álcool, é endossar estas práticas pecaminosas. Os senhores vejam bem, em quantas dioceses os senhores bispos têm proibido a comercialização de bebidas alcoólicas numa quermesse? Medidas que podemos até duvidar, discordar e debater. Mas quantos bispos já não têm proibido a comercialização de bebidas alcoólicas? Não seria contraditório um bispo proibir a comercialização de bebidas alcoólicas em quermesses de paróquia e, por outro lado, endossar com a bênção e com a presença da imagem de Nossa Senhora num lugar onde se abusa do álcool, se abusa das drogas? Vejam também os senhores, quantas paróquias, quantos movimentos não oferecem nesses dias de carnaval a oportunidade aos seus fiéis, aos seus seguidores, aos seus membros de participarem de retiro, por entenderem que nesses dias de carnaval excessos são cometidos, por entenderem que nesses dias de carnaval o Imaculado Coração de Maria é profundamente ofendido. E agora, simplesmente, a igreja toma parte destas ações. E digo mais, soube por amigos padres que o senhor cardeal, apesar de ter endossado, apesar de ter abençoado, apesar de ter cooperado com o desfile desta escola de samba, pediu enfaticamente que os seus padres não participassem do desfile. Por quê?
Óbvio. Por quê? Porque não é um lugar adequado para um sacerdote. E se não é um lugar adequado para um sacerdote, será um lugar adequado para a Virgem Maria? Será um lugar adequado para a bênção? Eu acredito que não. Mais uma vez, eu repito, entendo a posição política, conciliadora do senhor cardeal, mas preciso discordar dela com veemência. Convido então a todos os que assistirem esse vídeo a oferecermos intimamente, sem criar mais divisão, sem criar mais polêmica, as nossas orações em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Que possamos oferecer os exercícios quaresmais que se aproximam em reparação ao coração da Mãe de Deus, que será tão ofendido por esta blasfêmia, por essa galhofa de Satanás. Deus abençoe a Igreja do Brasil, Deus ilumine os nossos pastores e que Nossa Senhora tenha piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.